Há 49 anos, um jovem paleoantropólogo fez a descoberta de uma vida nas terras áridas da remota região de Afar, na Etiópia. Um esqueleto parcial de 3,2 milhões de anos de uma criatura de cérebro pequeno que andava ereto como nós. Para os cientistas, é conhecido como AL2881, um exemplar fêmea da espécie Australopithecus afarensis, mas a maioria das pessoas a conhece como Lucy, a mulher que abalou a árvore genealógica do homem porque provocou mudanças na geometria e na forma da árvore. Ela representa um ponto de viragem fundamental na história da evolução humana, porque consolidou a ideia de que nos levantamos antes de fabricarmos ferramentas de pedra e antes mesmo de desenvolvermos cérebros grandes. Este ancestral humano deu corpo à história de nossas origens, mas quanto você sabe sobre Lucy e por que ela é tão especial? Hoje, em celebração ao legado de Lucy, vamos conhecer mais sobre aquele dia fatídico e a ciência que resultou de sua extraordinária descoberta. Como evoluímos de peixes? Como somos relacionados a mamíferos? Por que temos pelos? Quando separamos dos macacos? O que nos torna humanos? Como aprendemos a falar? Como o cérebro humano evoluiu? Não sabemos tudo sobre a nossa própria espécie, mas continuamos aprendendo mais. Por meio de estudos de fósseis, genética, comportamento e biologia dos humanos modernos, continuamos a aprender mais sobre quem somos e como chegamos até aqui. Eu sou o Clayton, amante das origens humanas, e este é mais um capítulo de Nos Passos da Humanidade. A árvore genealógica humana continua a crescer e a florescer à medida que novas descobertas são feitas por onde nossos ancestrais passaram. Antes da década de 70, não tínhamos ideia de como eram os primeiros ancestrais de nossa própria tribo hominine. E foi em uma manhã de domingo no 24º dia de novembro de 1974, em Adar, onde o rio Awash vira para o leste. O sol escaldante marcava uma temperatura entre 43 a 46 graus Celsius. O jovem paleoantropólogo Don Johanson estava em um passeio de campo quando avistou sob uma encosta um fragmento fossilizado. Se tratava da região do cotovelo da una. Essa una quebrada estava projetando-se dos sedimentos, e Johanson percebeu pela sua forma e tamanho que definitivamente pertencia a um primata e poderia muito possivelmente ser os restos fossilizados de um ancestral humano. Johanson e sua equipe examinaram cuidadosamente o solo e foi nas 2 semanas seguintes que a maior parte do esqueleto foi recuperada. Eles ficaram maravilhados ao descobrir mais fragmentos ósseos fossilizados, incluindo partes do crânio, mandíbula, costelas, pelvis, coxas, pés e muito mais. Não houve nenhum fragmento repetido. Em vez disso, encontraram apenas fragmentos ósseos suficientes para compor um esqueleto parcial. Como muitos primatas vivos, os hominines tendiam a ser sexualmente dimórficos, o que significa que os machos eram sempre maiores que as fêmeas. Então parecia claro que os ossos relativamente pequenos recuperados eram de uma fêmea. A música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, explodiu na tenda dos paleoantropólogos, e enquanto a celebração rugia sobre a descoberta, um participante a chamou de Lucy e o nome pegou, dando ao antigo ícone uma identidade reconhecível. Mais tarde, os cientistas estimaram a altura de Lucy com base no comprimento do fêmur, mesmo que a extremidade do fêmur tenha sido esmagada antes da fossilização completa. Para isso, eles usaram fórmulas matemáticas que relacionam o comprimento do fêmur à estatura, para prever que Lucy tinha aproximadamente 104 a 106 centímetros de altura. Os machos da espécie de Lucy provavelmente tinham cerca de 150 centímetros de altura. E o fato de o esqueleto de Lucy estar 40% completo, excluindo os muitos ossos minúsculos das mãos e dos pés, além da mistura nunca antes vista de características de macaco e humanos, tornou Lucy famosa.
Em termos de desenvolvimento, ela era uma pessoa totalmente adulta quando morreu, o que é evidenciado por seus dentes e ossos. Por exemplo, os terceiros molares de Lucy, comumente chamados de dentes do siso, haviam erupcionado e estavam até um pouco desgastados no momento em que ela morreu. E a maioria das mulheres humanas atualmente obtém os dentes do siso e estão biologicamente maduras aos 18 anos de idade. Já nas populações vivas de chimpanzés selvagens, o momento da erupção do terceiro molar normalmente ocorre entre 11 e 13 anos de idade. E com base nos dentes e ossos fossilizados da criança de Kika e da criança Tang, sabemos que as espécies de Australopithecus em geral se desenvolveram mais rápido que o Homo sapiens, mas mais lentamente que os chimpanzés. Nossa espécie Sapiens demora para amadurecer e desenvolver. Isso faz parte da nossa história de vida, porque temos muito que aprender quando crianças e jovens. Mas Lucy, ela possuía claramente uma amálgama de feições que lembravam muitos macacos. E os cientistas que estudam a taxa de formação do esmalte, a morfologia dentária e o desenvolvimento dentário sugeriram que Lucy tinha entre 12 e 18 anos de idade quando morreu. Evidências de seu esqueleto, especificamente características de sua coxa esquerda e ossos dos membros, também apoiam a conclusão de que ela era um indivíduo adulto totalmente maduro. E uma das questões que eu considero mais importantes quando estamos analisando a evolução humana é sobre como Lucy mudou nossas ideias sobre linhagem e ancestralidade. Antes, nós pensávamos que o Australopithecus africanos era o último ancestral comum, mas Lucy forçou aquela espécie em particular a um ramo lateral que se tornou ancestral de um grupo de criaturas que finalmente foram extintas. Nessa árvore genealógica, ela está em um ponto crucial entre ancestrais mais velhos, que são muito parecidos com símios, e ancestrais mais modernos. Então ela ocupa esse lugar, esse ponto crucial, e pode ser o último ancestral comum de todos os ramos posteriores da árvore genealógica humana. Ela provocou esse enorme número de mudanças na forma de nossa árvore, porque o Australopithecus afarensis é até crucial para entender a evolução humana por causa desse mosaico de características que traçam traços tanto com os hominines mais antigos como o Ardipithecus, quanto com o gênero Homo. Ao encontrar Lucy naquela região, ela também chamou a atenção para um segmento inteiramente novo no Grande Vale do Rift. É como se ela fosse uma catalisadora para os trabalhos de campo. Se você observar hoje aquela região, verá que se trata de um clima regional mais seco, mas não era um deserto quando Lucy morava lá. E na tentativa de reconstruir o ambiente, a paleoecologia, que tipo de lugar era, os cientistas usam várias técnicas e métodos. Por exemplo, a análise geológica fornece informações sobre a idade e a formação do ambiente na época em que Lucy viveu. Além do fóssil dela, o estudo da fauna de outros fósseis de animais e plantas encontrados na mesma região podem fornecer pistas sobre o ambiente e a ecologia do período. Outro exemplo é a análise de isótopos em dentes fósseis, que podem fornecer informações sobre a dieta e os hábitos alimentares dos animais. O estudo de paisagem e modelos de ecologia também são importantes. Então todos esses métodos são usados em conjunto para criar uma imagem mais completa e precisa do ambiente em que Lucy e seus contemporâneos viveram. Com base nisso, os cientistas sabem que Hadar era bastante arborizada. Havia toda uma gama de animais carnívoros e herbívoros que usufruíam de um grande lago na região. Então foi muito parecido com o que você pode ver quando faz um safari na África Oriental atualmente. E depois de Lucy, flutuações climáticas naturais transformaram um ambiente fechado e arborizado em um ambiente mais aberto, dominado por pastagens. Quando as peças do esqueleto de Lucy foram agrupadas, isso nos proporcionou uma visão de uma espécie primata que andava ereto como nós. E a equipe de Johanson fez um exame minucioso dos fósseis e ficou muito visível que a evolução nos fez ficar de pé sobre duas pernas.
O bipedalismo é uma das características que definem o que significa ser humano. Darwin reconheceu isso como algo muito especial. É uma de nossas características únicas e, a partir de uma perspectiva darwiniana, nos questionamos o que há de tão vantajoso no bipedalismo. Em termos evolutivos, eu diria porque isso levou a nós, porque é uma adaptação que acabou por levar a uma espécie de Homo sapiens que passou a dominar o planeta hoje com 8 bilhões de pessoas. Lucy é importante nesse contexto porque ela nos contou muito sobre o bipedalismo, que as mudanças no pé, no tornozelo, no joelho e no quadril aconteceram muito antes dela, porque a biomecânica do bipedalismo do Australopithecus afarensis é virtualmente idêntica à nossa. O osso mais importante na locomoção bípede é o fêmur, que é o osso da coxa. O fêmur é o osso mais longo e robusto do corpo humano e desempenha um papel fundamental na sustentação do peso do corpo e na transmissão da força gerada pelos músculos da perna durante o movimento. Ele se conecta à bacia na articulação do quadril e à tíbia na articulação do joelho, permitindo uma ampla gama de movimentos como flexão, extensão, rotação e até mesmo abdução. Quando mantido na posição anatômica, o fêmur de um chimpanzé ficará quase vertical dentro de um plano horizontal. Isso quer dizer que a posição natural do osso no corpo de Pan tem uma anatomia que é mais adequada para a locomoção quadrúpede. Já nos seres humanos, o fêmur formará um ângulo bicondilar. Isso quer dizer que o ângulo em que o fêmur se encontra no corpo humano está na linha média do corpo e até mesmo aproxima os joelhos. Devido a esse ângulo, os pés caem diretamente abaixo do centro de gravidade, equilibrando o corpo sobre a perna de apoio durante o ciclo da passada, estabilizando assim a locomoção bípede. Em outras palavras, esse ângulo bicondilar do fêmur em nós é uma das adaptações que nos permitem andar bípedes de maneira eficiente. O fêmur de Lucy exibe um ângulo bicondilar que era o intermediário entre os seres humanos e os grandes primatas não humanos, indicando que o Australopithecus eles tinham uma anatomia que os tornava capazes de andar de forma ereta, mas também escalavam árvores e possuíam algumas características de primatas arborícolas. Outros ossos como a tíbia, a fíbula e os ossos do pé também desempenham papéis importantes na locomoção bípede, mas o fêmur ele é central para a capacidade de ficar em pé e andar de forma ereta, que é uma característica distintiva da locomoção humana. Com os recentes avanços na modelagem computacional, agora é possível investigar muito sobre isso. É claro que no registro fóssil ficamos olhando para o esqueleto, mas os músculos animam o corpo. Eles permitem que você ande, corre, pula e até dance. Então, quando reconstruímos os tecidos moles de Lucy, você a vê se movimentando quase idêntico a um homem moderno. E a presença de um ângulo bicondilar em Lucy e outros Australopithecus afarensis é uma das evidências de que eles possuíam características anatômicas adaptadas tanto à locomoção terrestre quanto à escalada em árvores. Isso é significativo no estudo da evolução da locomoção humana. Então Lucy e sua espécie passavam algum tempo nas árvores. Com a descoberta de Australopithecus afarensis noutros locais, a sua espécie é agora conhecida por mais de 400 espécimes e ficou demonstrado que viviam numa área geograficamente extensa. Provavelmente havia uma variedade de habitats, o que até reflete algum nível de adaptabilidade nessa espécie que contribuiu para sua sobrevivência a longo prazo. Os macacos continuaram sendo quadrúpedes, mas os hominines abriram toda uma nova gama de comportamentos e atividades para nós, de transportar alimentos por longas distâncias de volta ao lar. Isso nos permitiu levantar e olhar para a grama alta. Isso nos permitiu alcançar frutas. Permitiu-nos fazer todo tipo de coisas que, em conjunto, creio que de uma forma multifacetada, nos deram uma tremenda vantagem sobre outras criaturas, porque garantiram de uma forma interessante que conseguíssemos abastecer e cuidar dos nossos descendentes. Então o bipedalismo
Ele foi a chave para o aprovisionamento, para transportar alimentos, para garantir que os nossos genes não morressem jovens, que os nossos descendentes não morressem e levassem esses genes consigo. Desde a evolução primata, os dedos oponíveis nos deram uma pegada precisa, mas o bipedalismo nos permitiu desenvolver isso melhor, e à medida que avançamos na história evolutiva, vemos que passamos de uma mão semelhante à do macaco, que não tem o aperto de precisão, para uma que tem. Estas são mudanças graduais que acontecerão ao longo do tempo, e quando a cultura começou a fazer efeito, quando começamos a usar essas mãos para fabricar ferramentas, nós podemos então abrir novas oportunidades, como manuseio de objetos e caça, explorar partes do ambiente natural que antes não estavam disponíveis para nós. Começamos então uma viagem evolutiva que finalmente evoluiu para os humanos modernos. Lucy nos dá essas informações sobre a diversidade de hominines que viveram no início da história da humanidade e nas transições evolutivas que fizeram emergir o gênero Homo. Ao olhar para esses restos, não há como dizer que Lucy é uma invenção de nossas cabeças. Muito pelo contrário, seus achados geram a visão de que se tratava de um indivíduo, que se tratava de um ancestral humano que realmente viveu. Talvez até o fato de ela ser mulher. Há tantos anos que temos sido tendenciosos ao falar sobre a evolução do homem, e ela é uma pedra de toque e uma peça central para a pessoa que está interessada em responder aquela pergunta que faz desde criança. De onde eu vim? Lucy é aquele tipo de ancestral com quem podemos nos identificar. Agradeço ao Lucy por disponibilizar um material tão completo sobre a história e anatomia esquelética de Lucy. Aproveite para conhecer outros episódios sobre sua origem na minha playlist Nos Passos da Humanidade. Existem tantas histórias atrás de pegadas fossilizadas, lascas de pedras e as descobertas antropológicas e paleontológicas emocionantes aumentam continuamente o conhecimento público mais amplo e profundo da evolução humana. Isso é rastro evolutivo. Até a próxima, Antroponerd!